Boa tarde, amada igreja. Mais um culto da tarde da benção, né? Agora no dia 20, né? Deixa eu ajeitar o cabelo. Dia 20 de novembro de 2025, um ano que se encerra, né? Nós vamos entender os planos de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa história, quando a palavra de Deus nos é revelada todos os dias. E no culto da tarde da benção, meus irmãos, nós estamos aqui trabalhando um tempo, já uns meses, falando de várias mulheres que a palavra de Deus revela a gente. E às vezes nem sequer fala o nome delas, mas o processo que elas teve na presença de Deus faz toda a diferença. E essa palavra de hoje é uma palavra que eu quero que traga esperança ao coração de muitos. Então, nós não vamos entender o processo, né? Porque muitas vezes o Senhor não nos vai explicar. O Senhor somente quer que nós venhamos a ir para a presença dEle. E muitas vezes isso é por demais difícil. Você, no meio de uma circunstância terrível, entender que a mão de Deus está ali. E essa palavra que eu vou trazer, como eu falei, que muitas mulheres daqui da igreja que pregaram a palavra de Deus em cima de revelações de várias mulheres da Bíblia, o Senhor tocou no meu coração de uma mulher que está no livro de Reis, 2 Reis, capítulo 4, vai falar que é uma mulher sunamita. Ela é uma mulher de Sunem. Por isso, sunamita. O nome dela não é sunamita, ela é de Sunem. Mas a palavra que eu vou trazer para vocês agora vai estar no verso 26, só para vocês pegarem esse verso e tomarem posse dele para a vida de vocês. Correu ao encontro e disse: vai tudo bem contigo, com teu marido, com teu menino? E ela respondeu: vai tudo bem. Isso aqui é uma fala de uma mulher que tinha perdido o seu filho. E você não falar no meio de tudo que vem sobre a tua vida, dizer que está tudo bem, nós vamos entender que essa mulher não era uma qualquer mulher. Era uma mulher que tinha a presença de Deus no coração de tal forma que ela nem sequer pensou quando ela foi para a presença desse e disse que estava tudo bem. Aqui ela está falando para Geazi, o servo de Eliseu, o menino de Eliseu, que andava com Eliseu. Ele perguntou para ela, no meio de, quando ele viu ela se aproximando. Essa pergunta ele fez. E a resposta para ele foi: está tudo bem. Mas eu vou continuar aqui a palavra de Deus sendo revelada, e vou tentar passar para vocês essa palavra de esperança. Nós estamos vivendo os últimos dias do ano de 2025. E nós temos que entender que nós, muitas vezes, lá na frente, lá em janeiro, pedimos algumas coisas para o Senhor, e o tempo passou e até agora eu não vi nada. Até agora a sensação que tenho é que Deus não é comigo, a sensação que eu tenho que nada vai acontecer. Mas Deus disse que há tempo para todas as coisas. Eu vou começar a ler a palavra. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, ele entrava para comer pão.
E ela disse ao seu marido: vejo que esse homem passa sempre por nós. É um santo homem de Deus. Façamos, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. E quando ele vier à nossa casa, vai se retirar ali para descansar. Aqui nós estamos falando de uma mulher que nós falamos que é a Sunamita, que é uma mulher de Sunem, uma mulher bem-sucedida, mas ela está... Olha o pensamento dessa mulher, olha o coração dessa mulher, o coração generoso, dela pensar no próximo. Ela via que aquele homem era um homem de Deus, que ele fazia caminhadas e caminhadas, e no final ele se colocava ali, e ela servia o pão, e ela servia alguma coisa para ele comer. Mas no pensamento dela, ela queria fazer mais, e ela começou a programar como um pedreiro, fazer um quarto, botar uma cama, um candeeiro, uma mesinha, e deixar sempre alguma coisa para ele comer, e quando no final do dia ele descansar. Isso tocou o coração de Eliseu, né? Esse pensamento dessa mulher tocou fortemente o coração de Eliseu, e vai falar aqui, no 11, um dia vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando ele, se pôs diante do profeta. Ela se pôs diante do profeta. E ele dissera ao seu moço: diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita benevolência, com muito carinho, com muita atenção, com quem diz, é surpreendente o que você tem feito conosco. Esse carinho de preparar um lugar, né? Como isso é importante para um profeta que andava quilômetros e quilômetros, andando, caminhando, né? E no final do dia, ter um lugar para descansar. Isso era um presente para Eliseu, aquela atitude daquela mulher. Então, nós temos que pensar como aquela mulher, né? Fazer as coisas com um coração nobre, com um coração sincero, com um coração de não querer em troca, somente pensar no próximo, como a palavra diz, né? Amar o teu próximo como a ti mesmo. E foi esse o pensamento dessa mulher, dessa sunamita, né? E aqui, e dissera a esse moço: diz-lhe, eis que tu tens tratado com muita benignação. Aí ele vai falar assim: alguma coisa, fale a teu favor. Ele quis dizer assim: você está precisando de alguma coisa que eu possa fazer ao teu favor? E ela vai falar para o profeta assim: profeta, eu não quero nada em troca, eu fiz por amor. Foi uma atitude do meu coração, como se eu estivesse fazendo para mim mesma. Então, não me veja, né, como interesseira, buscando algo em troca, porque eu fiz essa benevolência a ti, né? E ele vai falar, então disse o profeta, né? E disse Eliseu, chama, e chamando ele, ela se pôs à porta, e disse ao profeta, por esse tempo, antes disso, ele vai falar para ela que tinha ele, né, sentido no coração, de agraciar o coração dela com o filho. E ela vai dizer assim, ela vai ser até severa, ela vai dizer assim, eu não te pedi nada, por que você está falando isso? É como se tivesse, meus irmãos, abrindo feridas que já estava fechada. Às vezes nós pedimos tanto ao Senhor algumas coisas, passamos tempo pedindo, aí chega o tempo, a idade. Aqui ele vai dizer que o marido já era velho, já tinha passado de um processo de um tempo. É como se, sem querer, nós vamos desistindo das coisas que fomos pedindo ao Senhor, e por não ter acontecido, a gente, sem querer, a gente descansa nosso coração, mas o coração está ali, e o Senhor sabe, porque o Senhor não perde nada, a pessoa não perde 1 milímetro da nossa história. Muitas vezes a gente é que damos as coisas como tenha sido um fracasso e eu desisti. Mas o Senhor não vê dessa forma, meus irmãos. E ali, essa mulher, ela vai falar, né? A sunamita, ela vai falar isso, né? Não faça isso com a sua serva, não faça isso, né? Eu não estou querendo nada em troca. E ele disse que daqui a 1 ano você abraçará um filho. E eu vou entender na palavra de Deus, meus irmãos, que a partir do momento desse ano se cumprindo na vida da sunamita, essa mulher viu esse homem como o próprio Deus. A palavra de Deus vai dizer, né, que
o nosso coração, a espera tardia adoece a alma, né? Muitas vezes nós esperamos e não acontece. Mas a partir do momento que acontece a bênção que foi prometida pelo Senhor, e o Senhor entregou nos braços daquela mulher o filho que ela tanto esperou, e ali Eliseu para ela era tudo. Ao ponto de quando os acontecimentos, isso aqui é eu vou fazer, dividir em duas partes. Parte 1 é essa, né? Da benevolência dela, de se preocupar com o profeta, de tentar agraciar ele, né, no cansaço dele, no fim do dia, ter onde ficar, onde dormir, e o coração do profeta da mesma forma, porque Eliseu era um homem de Deus, e ele ficou tão maravilhado com a atitude daquela mulher, que ele pediu ao Senhor, para agraciar o coração dela. Então, quem falou para Eliseu que ela não tinha um filho, ele até pergunta para Geazi. Geazi vai falar assim: Senhor, eu não vi ninguém chamando ela de mamãe. Como quem diz, estamos aqui, né, que eles dormiam ali, eu não vi ninguém chamando de mamãe. Eu vi que o marido já tem uma certa idade, mas eu não vi filho naquele lugar, né? E foi que aí, né, o coração de Eliseu foi para a presença do Senhor, e o Senhor agraciou com esse filho. E tendo crescido, aí já nasceu o menino, aí já teve toda a vivência, né, daquela família que cresceu com a presença daquela criança, e agora ele já era o menino. Vamos para a parte 2 da história. E disse Eliseu, e disse ao seu pai, o menino disse ao seu pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: leva-o para sua mãe. Aqui vai falar que o menino, ele estava, a palavra quando você é estudada, como eu estudei, era como se fosse a casa grande, eles eram bem-sucedidos, eles tinham terra, eles tinham plantação, e ele estava como se fosse na lavoura com seu pai, né? E ali veio essa dor de cabeça. E ele o pai vai pedir um servo para levar esse menino para a presença da mãe, porque o menino estava enfermo. E ele tomou e levou a sua mãe sobre o seu joelho e ficou sentado até o meio-dia. E esse menino veio a óbito, esse menino faleceu nas pernas da sua mãe. Aqui vai começar toda essa história de perseverança. Aí eu queria que vocês tomassem atenção, meus irmãos, porque muitas vezes o Senhor vai permitir algo na nossa vida que nós podemos dar como perca e vamos desistir da presença do Senhor e vamos dizer que eu não pedi nada, o Senhor me deu, o Senhor tirou, por que o Senhor fez isso? Nós vamos muitas vezes querer julgar, muitas vezes nós vamos querer achar, né, que fomos traídos até, né? Mas o Senhor, Ele nos permite uma grande prova para colocar a gente no centro da vontade dEle. E dependendo do seu procedimento, Ele vai te chamar de servo fiel, ou não. Ou Ele vai dizer que você não tem a presença dEle, que você realmente não o conhece. Então, nós vamos ter que ficar atento a essa palavra. Essa palavra que o Senhor me deu dessa mulher, me chamou muito a atenção, falou muito ao meu coração. Nós escolhemos várias mulheres. Eu já tinha até pregado sobre essa mulher. Mas essa mulher, essa sunamita, faz toda a diferença. Porque aqui, ela tomou o seu filho e ele morreu. E subiu ela e deitou no quarto do profeta. Ela deitou esse menino no quarto do profeta, o quarto que ela tinha feito para o homem de Deus. Ela trancou a porta. Eu creio que esse menino deveria ter um quarto, que eles eram bem-sucedidos. Mas ela tirou ele do quarto dele, pegou esse menino, não sei o tamanho desse menino, sei que ela botou no quarto do profeta, fechou a porta e buscou, meus irmãos, aqui, chamou o seu marido. Mas antes disso, essa mulher, antes de chamar o seu marido, ela deve ter buscado um semblante sóbrio, sabe? Ela, no meio da dor, porque ela viu a morte do seu filho, ela passar a porta e fechar, pegar a porta e fechar. E pegar um semblante sóbrio. Vamos dizer que ali tinha servos, que a casa dela era bem sucedida. Tinha pessoas ali. E ela não falar nada. Ela descer e buscar o seu marido e pedir ele uma jumenta. Que ele buscasse o seu moço e trouxesse uma jumenta que ela teria que ir. E ele vai questionar. Ele vai dizer: vai aonde? Hoje nem é dia de festa aqui no 23, nem é dia de lua nova, nem sábado. Ele quer dizer assim: o que você vai fazer em busca do profeta?
Não tem nada a ver com o que você está fazendo. Então, fez ela, ele trouxe a jumenta, o seu moço, e ela pediu que guiasse ela. E partiu ela, e foi ter com o homem de Deus. Mas antes disso, meus irmãos, eu quero chamar a atenção para vocês. No processo do tempo, nós vamos entender que um processo é o tempo. Não sei o tempo que o Senhor tem passado, você aí que está aí do outro lado, na prova, você que está escutando essa mensagem. Muitas vezes nós não vamos entender o tempo do Senhor. E nós vamos, no meio disso, da morte, porque nós vamos entender que a morte é o fim. Nós vamos olhar dessa forma, a morte é o fim. E no meio da morte eu vou gritar, eu vou fazer, o maior sentimento, extrapolar, se for possível, para mostrar para todo mundo que veio o grande mal sobre a minha vida. Aqui o silêncio dessa mulher fez toda a diferença. Essa mulher pegou esse semblante sóbrio, que eu já te disse, desceu, foi na presença do marido, porque ela não falou para o marido o que tinha acontecido, ela somente pediu para o marido mandar o servo buscar uma jumenta. Ela trepou em cima dessa jumenta. A palavra estudada vai dizer que foi uns 50 quilômetros, como se fosse daqui a Sobradinho, ou um pouco mais, porque eu vou para Planaltina, eu sei que a quilometragem é mais ou menos essa. Então, num jumento que tem uma caminhada longa, que eu não estou falando de um cavalo, que corre, estou falando de uma jumenta. E ela, em cima de uma jumenta, num processo de um tempo, de 50 quilômetros, para chegar na presença desse homem de Deus, para pedir o pensamento dela. Ela sabia que a solução para ela estava na presença de Deus, porque ali Eliseu referenciava o próprio Deus. E ela foi fazer isso, ela foi buscar esse que tinha dado esse presente para ela. E ela sabia que ela não tinha pedido. Pelo gesto dela, que agradou o coração de Eliseu, ele pediu ao Senhor, que aqui foi pediu a Deus, e Deus agraciou o coração daquela mulher com aquele filho. E a sensação que tem é que Deus deu e Deus tirou. Mas em um processo do trabalhar de Deus no nosso entendimento. Recebe essa palavra, preste atenção no que eu estou querendo dizer, o que Deus tem para você. Porque muitas vezes nós não vamos entender, nós vamos olhar para a circunstância. E não tem circunstância mais terrível do que a morte. E aqui essa mulher, ela teve essa circunstância, a morte do seu tão sonhado filho, do seu desejado filho, do seu presente, que nem sequer pedi mais, que tinha desistido, mas estava no meu coração como uma caixinha secreta que não tinha sido aberta. E foi aberta e foi agraciado o pedido daquela mãe. E ali tem a morte e ela vai. E eu imagino essa quilometragem em cima da jumenta. Porque o inimigo das nossas almas, ele veio para matar, roubar e destruir. Essa mulher está aqui só. Não vamos nem falar do servo que estava puxando a jumenta. Vamos falar que ela estava só, com o coração atribulado aos extremos, em busca da presença daquele homem, de Eliseu. E ela vai naquela quilometragem. Muitas vezes o inimigo vai falar, você vai fazer o quê? Teu filho morreu. O que você tem na sua cabeça, mulher? Olha o tempo. A morte já chegou na sua casa. Você vai buscar o quê? Buscar quem? O que ele pode fazer? Se a morte já está lá, dentro daquele quarto. E ela permaneceu íntegra, com os pensamentos meio tribulado no coração, que eu creio que a tribulação foi grande, e o inimigo das nossas almas, ele trabalha o tempo todo para nos envergonhar, e aquela mulher perseverou ali. E aqui, quando nós vamos falar aqui, quando Eliseu, ela chega a ver aquele homem, aí Geazi corre e pergunta, como eu falei, ele corre ao encontro e disse, vai tudo bem contigo? Com teu marido, com teu menino? E ela respondeu, tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ela permaneceu correndo. Ela falou para Geazi, que estava tudo bem. Mas na presença do homem de Deus, ela abraçou os pés. Então, ela abraçou os pés e se derramou na presença dele. E ali, ela se abriu verdadeiramente. Ali, ela foi com o coração. Ela derramou o coração. E foi dura. Eu não te pedi nada. O Senhor me deu, o Senhor tirou.
né? E ela foi, eu não te pedi, eu fiz tudo com amor, né? E de repente o Senhor me deu, e agora o que aconteceu comigo? Aí, na frente daquele homem de Deus, ela se derrama e chega a arrancar ali, né? O homem ali. E ele, nós vamos entender aqui, quando você lê, você vai perceber que ele fica meio que desesperado. E ele manda o seu servo, ele bota o bordão sobre Geazi, ele bota, né, ali o cajado, bota tudo, e vai na frente, que ele sabe que Geazi era mais novo, que Geazi podia ir mais rápido. E ele manda aquele menino ir ao encontro do menino que estava, né, em óbito, dentro daquela casa. E ele permanece ali com aquela mulher que estava chorando, porque o Geazi antes quis tirá-la dos pés do profeta, né? E ele falou, não, deixa ela permanecer aqui, deixa ela aliviar o coração. É como ela estivesse nos pés do Senhor, e não tem lugar melhor para aliviar o coração quando você está na presença do Senhor. E ali ela se derrama na presença daquele homem. E muitas vezes nós vamos entender, meus irmãos, que a nossa escolha faz toda a diferença. Aqui ela conheceu esse homem por um acaso, aquele homem de Deus que passava pela casa dela, por ali onde ela tinha, parecia ser não sei, um armazém, alguma coisa ela tinha, um estabelecimento. E ela percebeu e ela agiu. Ela falou com todo o coração, vamos fazer um lugar para aquele homem ficar. Vamos abençoar a vida daquele homem, porque ele é um homem de Deus. E quando você reconhece Deus na sua vida, o Senhor tem prazer de fazer toda a diferença. Mesmo que aqui, meus irmãos, nós vamos voltar atrás e vamos falar aqui, olha. Quando aquela mulher não gritou, quando aquela mulher não fez escândalo, quando ela viu o seu filho morto, e ela teve a ideia de pegar o menino e colocar no quarto e fechar a porta, nós vamos entender que a palavra de Deus reverencia pouco, porque são as palavras rápidas. E o pai não vai atrás do menino. Mas se aquela mulher tivesse falado para aquele homem, ou se aquela mulher tivesse chorado e gritado para aqueles servos, jamais, meus irmãos, permitiriam que aquela mulher subisse numa jumenta e fosse ao encontro de Eliseu, do profeta. Jamais. Aquele homem ia falar, o que você vai fazer? O menino já morreu. O que se faz com alguém que já morreu? Somente o enterro. Não tem mais o que fazer, mulher. Acorda, mulher. O seu filho está morto. Então, nós vamos entender que a fala da mulher, quando ela se calou, era ela e Deus e mais ninguém. O nome dessa palavra eu dei, eu e Deus e mais ninguém. Porque tem coisas que é somente eu e Deus e mais ninguém. No meio da dor, o silêncio da fala, mas o derramar na presença do Senhor. E foi isso que ela fez. No silêncio da boca fechada e o derramar espiritual na presença do Senhor fez toda a diferença. Porque muitas vezes se a gente abre a boca para falar das nossas dores, das nossas aflições, muitas vezes nós vamos perder. Porque as pessoas vão agir no impulso, vão agir em cima das circunstâncias, vão olhar para o problema e vão dizer que não tem mais solução. E vai dizer que, por que você vai fazer, mulher? Você está doida? Porque no meio da dor, você vai ser referenciada como uma mulher, não digo nem insensata, mas uma mulher cheia de dor, não tem mais o que fazer, como se estivesse doente. E ela não fez isso, ela se silenciou. Foi uma mulher que eu não vi na palavra, uma mulher tão guerreira, porque no meio da dor, ela viu a morte do seu filho. E aqui ela se silenciou. E o marido não soube da morte do filho. E aqui, quando ela chega na presença de Eliseu, meus irmãos, nós vamos perceber que ele também se desesperou, porque ele vai e manda o seu moço correndo. Porque, olha só, preste atenção, ali ele sabia que o tempo da morte era praticamente impossível. Aquela mulher já tinha andado quilômetros, como eu falei, ali para chegar na presença dele. Então já tinha morrido, já tinha um tempo. E, de repente, a solução para ele era correr. Corre, moço. Não fala com ninguém. Ele vai falar para Geazi, não fala com ninguém. Somente vá à presença do menino. E aqui, depois, Geazi volta e vai falar assim, mestre, não tive jeito.
Eu fiz tudo o que o Senhor falou. Essa palavra aqui você pode ser lida com calma, mas como a minha vista não está legal, eu vou falar para vocês. Eu fiz tudo que poderia ser feito, e o menino não voltou à vida. E o mestre, então, ele vai. E aqui ele vai na presença do menino. E o procedimento é longo. Porque muitas coisas na nossa vida, as coisas não vêm no imediatismo. Muitas vezes nós queremos as coisas bem rápido, né? Principalmente quando a gente vê a morte. Então não tem solução, só Deus. Mas para Deus não tem impossível, né? Para Deus não tem impossível. Porque lá no livro de Salmos, Salmo 3, deixa eu abrir aqui, Salmo 3. Deixa eu pegar aqui o meu Salmo 3, 1. É o processo desse homem, no meio de tudo que a gente não entende, o processo que a gente passa no meio da aflição da alma, a gente vai olhar a circunstância, né? Não vamos se abater com ela e vamos dizer que não tem nada que a gente possa fazer. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há Deus, não há salvação para ele. Porém, tu, Senhor, tu és o meu escudo, a minha glória, e me exaltas a minha cabeça. Aqui eu estou querendo dizer para vocês que tem coisas que nós não podemos contar com homens. Quem vai exaltar a nossa cabeça no processo do tempo de entender que somente eu e Deus e mais ninguém. Eu vou ganhar a guerra no silêncio. Eu vou para a presença do meu Senhor. Se tiver que me derramar, é nos pés dele. Se tiver que buscar algo, solução, é na presença dele. Porque muitas vezes, quando eu acho que eu tenho que falar para todo mundo o que eu fiz, eu não tive resposta. Olha o que eu fiz para aquele homem. Eu fiz um quarto. Eu preparei tudo para aquele homem, porque eu olhei para ele, tive dó dele. Ele estava aqui cansado, vinha comer pão. Aí eu fiquei com o meu pensamento, vou fazer então um lugar para esse homem, para ele ficar, vai que ele pode me dar alguma coisa em troca. As pessoas vão olhar assim dessa forma, se querer dar com uma mão e tirar com a outra. Mas nesse pensamento dessa mulher, ela não tinha feito isso. E ela até questiona Eliseu, quando ela fala, meu servo, eu não estou te pedindo nada, tudo que eu fiz foi de coração. E muitas vezes nós vamos abrir a boca no meio da dor e querer mostrar para todo mundo que eu fiz, que eu procedi, que eu agi, que se não fosse eu, ele não teria onde ficar, se não fossem os meus procedimentos, esse homem estaria até morto, porque vinha cansado, sem comer nada. Agora não, ele tem um lugar. Nós podemos falar dessa forma, porque muitas vezes é do muito falar que a gente perde as bênçãos. É de abrir a boca e sermos imprudentes, e agirmos com querermos ser prepotentes e achar que nós podemos fazer solucionar a vida das pessoas. Quem somos nós? O que podemos nós? Porque quem passa a gente na prova é fiel. E aqui a gente está falando para uma mulher, nós estamos falando de uma mulher, que ela teve esse procedimento de calar, de buscar esse semblante. Porque todo mundo ia falar para ela, mulher, você é doida, como é que você não me falou nada? Você perdeu o seu filho e você não falou nada, e sobe num jumento, e vai no sol, quilômetros em busca daquele homem. Que você estava com a cabeça, mulher? E de repente, no silêncio, quem foi na frente dela foi o próprio Senhor. E aqui Eliseu vai na presença do menino, aqui no final, deixa eu continuar lendo aqui. E correu ao encontro e disse, vai tudo bem. E chegando ele, pôs o homem de Deus, o monte, e abraçou os pés. Aqui não, deixa aqui não. E disse, vou ler aqui no 28, e disse ela, pedi o meu Senhor algum filho? Ela perguntou para ele, eu te pedi algum filho? Não disse eu que não me enganes? É que ela estava aborrecida ao extremo. Ela foi para a presença do Senhor e falou tudo que estava no coração. E disse ao profeta Geazi, cinge um lombo, toma meu bordão contigo e vai ao encontro de alguém. E ela falou assim, não fale com ninguém, não saúde a ninguém. Vá com quem diz, vá depressa, não perde tempo. Né? Porém, disse a mãe do menino, tão certo como vive o Senhor, vive a tua alma, não deixarei. Então, ele se levantou e a seguiu.
Geazi passou diante dele e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou ao encontrar-se a Eliseu e deu o aviso e disse: o menino não despertou. O menino não despertou, Senhor. Eu fiz tudo que pude, profeta, com ele, e não consegui trazer o menino à vida. Então o profeta, chegando à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles, e ambos oraram ao Senhor. Subiu à cama e deitou sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, e estendeu sobre ele a carne do menino, o aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá, e tornou a subir, estendeu sobre o menino, e esse expirou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse: chama a sunamita. E ele chamou e apresentou-a ao profeta e disse: toma o teu filho. E ela entrou e lançou nos pés dele, e se prostrou em terra, e tomou o filho e saiu. Aqui, meus irmãos, essa palavra é uma palavra muito reveladora. É uma palavra que vai fazer toda a diferença. Muitas vezes nós não vamos entender os planos do Senhor. Muitas vezes nós não vamos entender os propósitos do Senhor. Muitas vezes nós vamos olhar com os nossos olhos e buscarmos resposta para as coisas do nosso jeito. Só que Deus, muitas vezes, Ele vai falar aqui, vamos ler aqui no livro de, eu tinha separado uma mensagem, deixa eu ver aqui, no livro de Jó 5, o 5,18 vai falar assim: bem-aventurado o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque Ele faz a ferida e Ele mesmo a ata. Ele fere com as mãos, Ele cura. Muitas vezes nós não vamos entender as feridas que o Senhor nos permite. Você vai olhar no processo desse tempo, da história dessa mulher chamada Sunamita, né, que era de Sunem, por isso Sunamita, ela com o processo de perder. Não tem ferida maior no coração nosso, quando a gente vemos o que é nosso, o nosso presente, o nosso filho, morto. E de repente você vê que a solução, nem tudo está perdido. Resta uma esperança. A minha esperança está no Senhor. Então eu vou atrás de quem pode mudar essa história. Eu vou atrás de quem pode trazer a vida ao filho que eu dava por perdido. Muitas vezes, quantas vezes vocês aí, que estão me escutando agora, que deu coisas por perdida e não vê solução para elas. Mas o Senhor está te chamando a atenção nessa palavra. O Senhor está te chamando para que você venha para a presença dEle. E não é do muito falar, e não é buscando sabedoria de lá nem de cá. Há muitas vezes nós temos que calar a boca e se desmanchar sim, na presença do Senhor, como fez essa mulher. Ela calou a boca, e quando foi perguntado, está tudo bem? Está tudo bem. E quando ela chegou na presença de quem tinha dado, ali ela se desmanchou, ali ela contestou, ali ela bravejou, e ali ela se derramou, porque no coração dela tem isso, porque nós sabemos que a nossa carne é fraca, a nossa carne dói. E que coração estava essa mulher nessa jumenta de 50 quilômetros andando em busca. Muitas vezes eu creio que o inimigo estava mandando ela voltar e ir para enterrar o seu filho que já tinha morrido. Desistir de ir para a presença daquele. O que você vai fazer? O que ele pode fazer? Muitas vezes nós vamos ficar com esses pensamentos. O que eu posso fazer? Em cima do que já veio. Meu Deus, não tem mais solução para a minha vida. Não tem solução para a minha história. Não tem mais o que fazer. Acabou. E muitas vezes nós vamos pensar que acabou. Muitas vezes nós vamos desistir do que o Senhor nos tinha prometido. E nós vamos olhar somente para as circunstâncias. E vamos querer dividir a circunstância com as pessoas, achando que a solução de um, de outro, pode amenizar. E muitas vezes o Senhor manda você silenciar e buscar verdadeiramente a presença dEle.
Buscar verdadeiramente quem pode mudar a tua história, quem pode trazer à existência as coisas que damos por perdido. Porque somente esse, o dono da vida, o que tem a sua vida nas mãos, é que pode mudar isso, mudar a tua história. E aqui nós vamos entender que nesse processo, quando nós vamos entender que o tempo tinha passado, esse pai não foi em busca desse filho ali, já que ele entregou o filho enfermo para a mãe. E precisava acontecer daquela forma. Porque quando Deus tem as nossas vidas, meus irmãos, escrita pelas próprias mãos, nós vamos entender que Ele não perde 1 milímetro da nossa história. Ele não perde. E Ele coloca a gente no centro da vontade dEle dessa forma, quando você entende que nada você pode fazer. Mas quando você vai para a presença dEle, tudo posso naquele que me fortalece. Quem te fortalece é fiel. Então, Ele colocou na mente dela isso. Essa sabedoria dessa mulher. Porque quando ela recebeu aquele presente, o filho, que ela não tinha pedido, e Eliseu sentiu no coração de, o que eu posso fazer por ela? O que eu posso fazer por ela? Ela foi tão generosa com a gente, Geazi. O que essa mulher está precisando? Ele foi para a presença de Deus e Deus falou o que aquela mulher sonhava. O que estava na caixinha do coração dela fechado, com tantas chaves já que ela tinha desistido. E de repente esse filho chega. Aí de repente vem o filho, de repente vem a morte do filho. E de repente vem a autoridade sobre aquela mulher. Porque você busca ser sábia, estou falando com você que está em casa. Ou você vai querer ganhar no grito as coisas. Você vai querer ganhar dizendo que você tinha feito tanto para aquele e você recebeu isso em troca. E você nem merecia isso, porque tudo que você fez foi com amor. Você nem era merecedora daquilo. E aquele homem dá com uma mão e tira com a outra. Porque nós podemos pensar os nossos pensamentos de forma que nós desejarmos. Entendeu? Mas eu quero trazer na memória o que me dá esperança. Eu quero buscar na minha memória o que pode fazer a diferença na minha vida. Eu quero buscar na minha memória o que eu posso trazer para que eu possa reverter o mal que veio sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha história, sobre a minha família. E isso aí significa de ser realmente a mulher sábia, a mulher que edifica, a mulher que não abriu a boca, porque seria a fala dela, faria toda a diferença. Porque se ela permanecesse, como eu falei, abrindo a boca para falar, o filho dela teria sido enterrado. Haveria luto naquela casa. A partir daquele momento que aquele homem chegou, ninguém nem estava entendendo, porque Eliseu chegou. Quando Eliseu entra no quarto, Eliseu fecha a porta. E ali foi aquele processo de Eliseu e Deus e mais ninguém. E ele viu que era difícil, ele deitou, você vê aqui na palavra que está revelada, ele deitou em cima do menino, ele foi lá, ele andou, ele caminhou, ele orou. Teve aquele processo que nós passamos para recebermos o que é nosso. Que nada de uma hora para outra, tem um processo. E Eliseu percebeu, porque ele primeiro mandou o seu menino, e o menino disse que tudo que tinha feito não tinha dado certo. Porque Deus tem as nossas histórias nas mãos. E aqui, a partir desse momento, que houve vida onde tinha morte, todos ficaram sabendo. E essa palavra é revelada a gente hoje, como uma palavra de vitória, uma palavra de vida, uma palavra que faz toda a diferença. De um procedimento de uma mulher simples, que a Bíblia nem vai dizer o nome, mas vai reverenciar ela como uma mulher que mudou toda a sua história, uma mulher que não desistiu do que tinha morrido sobre a sua vida, e o que morreu sobre a sua vida, o que você já deu como luto. Deus está te chamando a atenção, meus irmãos, você que está em casa, você que está recebendo essa palavra, busque um entendimento, vá para a presença do Senhor, peça a Ele as orientações. Muitas vezes, esse processo é para te levar a um patamar alto. Por isso que você não está entendendo, por ser difícil. Aqui foi o mais difícil possível, porque veio a morte. Mas muitas vezes você desistiu da sua aliança. Muitas vezes você desistiu do seu trabalho. Muitas vezes você desistiu da sua vivência, do seu particular, que você sabe o que tem na sua caixinha, do seu relacionamento com os filhos, do seu relacionamento com fulano, com ciclano, que você viu
que você tinha feito tanto como pensaria essa mulher, e de repente nem merecia, e você botou raiva no seu coração, e você fechou. E Deus está mandando você libertar. Deus está mandando você ir para a presença dEle, tirar esse jugo que está sobre as suas costas e entregar essa caixinha como foi entregue. Quando Eliseu entregou essa caixinha para Deus, Deus sabia que na caixinha tinha um coração que almejava ser mãe. E o Senhor abençoou e agraciou essa mulher. E na sua caixinha, o que tem ali Deus para ver? O que tem Deus para contemplar nessa caixinha sua que está guardada, que você não vê solução mais para ela? Deus está te chamando a atenção, meus irmãos. Deus está mandando você buscar Ele. Em todo tempo Ele é Deus. Não importa que você já tenha desistido. E muitas vezes você até procedeu, como eu falei, né? Gritou, chorou e todo mundo soube. Mas a ordem do Senhor é que no silêncio você vai ganhar. Faça diferente, então. Senhor, não desisti do que era meu. Eu estou te apresentando, porque ali Eliseu representava o próprio Deus, que Deus ali na palavra não tinha a Bíblia como nós temos de referência. Mas aquela mulher tinha a presença daquele homem, que ela mesma percebeu que ele era um homem de Deus. E a partir do momento que ele realizou o desejo do coração dela, ela identificou ele como o próprio Deus. Então, tanto que quando faleceu, ela não pensou duas vezes. Ela disse: eu tenho que ir na presença daquele que me deu o meu presente. E é para ele que eu vou correr. E é na presença dele é porque eu vou me colocar. E é diante dele que eu vou me derramar. E é o processo eu e Deus e mais ninguém. Então, muitas vezes nós não vamos entender o nosso propósito de Deus, quando Deus nos chama a atenção para nos mostrar que às vezes sem querer, a gente permite perder o que o Senhor queria que nós viéssemos a entender de forma diferenciada, entender diferente, né? Porque Ele vai dizer para a gente que nada está perdido, porque se você colocar diante dEle o que almeja o seu coração, o que anseia a sua alma, o que te tirou a paz por tanto tempo, né? Que esse pedido dessa mulher, aqui vai dizer, Geazi vai falar, eu vejo que não tem filho, eu vejo que o marido é velho, eu vejo, muita gente vão ver do jeito deles, mas quem conhece a gente do profundo e do escondido é o Senhor, e quem tem promessa sobre a nossa vida é o Senhor, e o que o Senhor dá, ninguém tira, e a forma que Ele faz, não pode ser desfeita, e muitas vezes, eu estou te chamando a atenção agora, para que você venha buscar, né, sobre isso que você deu por perdido, para que você venha consultar o Senhor e receber essa palavra no teu coração, essa palavra que foi revelada nessa quinta-feira da tarde da bênção, onde nós já estamos vivendo os últimos dias do ano de 2025, e o Senhor manda a gente sempre ir para a presença dEle, não desistir de nada do que é nosso, que o que tem de promessa o Senhor para a sua vida, você sabe? Então busque a presença dEle. O que o Senhor já tinha te falado lá e você deu por perdido, e você acha que não foi merecedor? Ou você acha que o Senhor não é capaz de realizar o desejo do seu coração? Ou você acha que Deus esqueceu? Porque muitas vezes os pensamentos são nossos, mas quando nós esvaziamos da gente, nos colocamos na presença no grande eu sou, do que tem o poder, o controle, o domínio sobre todas as coisas, o que tem as nossas vidas nas mãos. Isso que significa ser sábio. É trabalhar, sabe, com esse pensamento que teve essa mulher de Sunem, de não falar, de buscar, ir para a presença, derramar na presença de quem poderia mudar. E a vida dela foi mudada. E o filho dela foi entregue nos braços dela, são e salvo, para a honra e glória do nome do Senhor. Então receba essa palavra, e esse louvor que eu vou colocar aqui, não sei se eu vou conseguir, vou tentar, né? Escuta, se vocês escutarem. Existem coisas que é só você e Deus, e mais ninguém. Sinto o Espírito Santo te abraçando nessa noite.